Fala aí galera, beleza? Meu nome é Vitor Hugo e hoje eu vou te ensinar aqui como criar um canal Dark que monetiza atualmente. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para criar um canal do absoluto zero, seguindo as novas regras, as políticas do YouTube e conseguir monetizar ele. Isso daqui vai ser uma aula completaça, vai ser meio que um curso completo de graça. Eu tava com saudade de gravar, fazia tempo que eu não gravava esse tipo aqui de aula de 20, 30, 40 minutos. Então vamos lá. Tudo que você precisa entender de como criar um canal Dark que monetiza atualmente. As coisas mudaram, a forma de criar conteúdo mudou. Só que a forma que o YouTube trabalha e faz seu canal crescer continua o mesmo. Então, qual que é a forma de fazer o seu canal crescer? Impressão. O que seria impressão? Você precisa buscar impressão, você precisa fazer com que o YouTube imprima os seus vídeos. O que é impressão? Impressão é o número de vezes que o YouTube mostra seu vídeo para as outras pessoas. Então, vamos acessar aqui o YouTube. Todas as vezes que o YouTube mostra esse vídeo aqui para alguém, isso aqui conta como uma impressão. Ou seja, apareceu para mim, apareceu para mim, apareceu para mim uma impressão. E essa métrica que você tem que buscar inicialmente quando você criar o seu canal, quando você criar o seu conteúdo. Só que para você ter impressão, você precisa fazer isso aqui, ó. Escrever títulos, porque é a partir dos títulos que o YouTube vai recomendar o seu vídeo, que o seu canal vai ter impressão. Então o título vai vir a partir, a impressão vai vir a partir dos títulos. Só que para você desenvolver os bons títulos, você precisa ter uma ideia nova e original. Você precisa criar coisa nova, criar coisa original dentro do YouTube, para aí sim o seu canal ser recomendado, para você conseguir, na verdade, gerar bons títulos, e aí sim o seu canal crescer. Só que para você ter uma ideia nova e original, você precisa saber o que está funcionando dentro do YouTube, você precisa estar por dentro de canais, referências e nichos bons. Não estou falando aqui de modelagem, não. Eu estou falando para você entender o que está funcionando hoje no YouTube e o que não está funcionando mais. E para isso, com canais de referência. Ou seja, a partir dos canais de referência, você vai encontrar bons canais, boas ideias e bons nichos. A partir desses canais de referências e nichos que você for encontrando, você vai ter uma ideia nova e original para o seu canal. A partir dessa ideia nova e original, você vai criar os seus títulos. A partir dos seus títulos, você vai postar, vai criar todo o seu vídeo, seu canal vai ter impressão. Então, essa daqui é a base da recomendação no YouTube. Mas aí tem a parte da criação do vídeo. Dentro da criação do vídeo, a gente vai ter o roteiro, a gente vai ter a narração, a gente vai ter as imagens e vídeos que ilustram. A gente vai ter também a thumbnail, que agora é uma parada que eu tô fazendo, que eu tô botando tempo e energia. Antigamente eu não dava ideia para thumbnail, mas o que? A edição. Ou seja, as coisas mudaram, a forma de criar conteúdo mudou. Mas a forma que o YouTube trabalha, que o YouTube recomenda o seu vídeo ainda é a mesma, ainda é da mesma forma. Então, tudo isso daqui a gente vai aprender a fazer agora. Eu vou te ensinar aqui como criar um vídeo do zero na prática. Eu já quero deixar bem claro aqui no começo é que a gente vai ter que gastar mais tempo, a gente vai ter que gastar mais energia produzindo conteúdo para aquilo ser um conteúdo autoral, original e que o YouTube vai aprovar na hora de monetizar. Então, agora, a partir de agora, na criação de conteúdo, é sem repetição, sem padrão, sem muita estrutura de título, mas embora eu sei que o YouTube não tá pegando muito no pé do título, ele realmente tá pegando no pé do conteúdo gerado em massa, conteúdo gerado de qualquer jeito, mas vamos se diferenciar um pouquinho. Então vai ser com thumbnails diferentes ali, com um roteiro diferente, com uma criação diferenciada. E eu vou te ensinar tudo isso na prática agora. Mas outra coisa, eu quero te fazer um convite. Caso você queira aprender comigo um passo a passo detalhado, já atualizado com todas as novas políticas do YouTube, link aí no primeiro comentário fixado. Aí tem o meu treinamento, onde eu te mostro tudo que você tem que fazer do zero até monetizar. Mas vamos lá, como criar conteúdo na prática do absoluto zero e que vai monetizar atualmente. Primeira coisa, canais de referências e nichos bons. O que a gente faz? Isso nada mudou, a gente acessa a própria home do YouTube e vê coisas que estão sendo recomendadas. O que eu percebi atualmente? Um dos nichos que mais está em alta: conteúdo de cidade e reconstrução com IA. O que eu mais estou vendo é conteúdo, são nichos aqui gerados, nichos de conteúdos mostrando tal cidade em tal época do ano, em tal período. Então, a Revolução Industrial em 1700, e é um vídeo onde mostra como era usando inteligência artificial. Então, já vai ficar uma dica aqui de nicho para vocês. Vou passar um nicho bom.
Todos esses canais são reconstruções de cidades com IA. Então são títulos do tipo assim, eu separei aqui vários canais, Boston em 1700, reconstrução com IA. Londres em 1600, reconstrução com IA. A grande ideia dos canais são esses aqui, reconstruções de cidades com IA. Só que o que você pode fazer? Você pode se diferenciar de alguma forma. Então, fazer a reconstrução de algo que foi importante do mundo ou de algo que todo mundo conhece, fugindo um pouco. Então, como era Londres em 1700? É a ideia que os canais estão fazendo. E se você criar um conteúdo assim, como foi a sensação de beber a Coca-Cola pela primeira vez? Como foi a sensação de comer um chocolate pela primeira vez? Tá me entendendo? São coisas onde a gente vai fugir da reconstrução com IA, mas meio que a gente vai criar reconstrução de algum produto, da criação de algum produto, mas vamos para a prática, que é mais fácil de vocês entenderem. Então tem esse canal aqui, onde faz uma reconstrução com IA. Eu não gosto de abrir os vídeos, porque eu fico refém. Se os caras quiserem me dar strike, eles podem, mas ó, é um cara, isso aqui é gerado com IA, você vai aprender a criar esse conteúdo aqui, ó, tudo isso aqui é gerado com IA. Sim, é trabalhoso, é complicado, mas se você quiser monetizar, ganhar grana com o YouTube, você precisa fazer isso. Então, outro canal aqui é o Rescue Path, que mostra resgates feitos de animais, tudo usando IA. Ó, se liga aqui. Aqui, ó. É uma historinha ali, entre aspas, mostrando um resgate. E é outra coisa, cara. O YouTube, ele não tá bloqueando, o YouTube não tá proibindo conteúdo de histórias. Ele tá proibindo, ele tá bloqueando conteúdo gerado em massa de qualquer jeito, feito sem alma. Só que qual que é a coincidência? Todos os canais de histórias geravam conteúdo dessa forma. Então tá parecendo que o YouTube baniu tudo de história, mas não. O YouTube baniu tudo que era gerado de qualquer jeito, em massa, sem gastar tempo, um conteúdo gerado ali com má qualidade. Não foi o canal de história, só que, consequentemente, a maioria dos canais de histórias geravam conteúdos dessa forma. Então vamos lá. Identificamos aqui várias ideias e vários nichos, ó. Temos esse daqui também, que mostra, ó. Esse aqui tá mais bagunçadinho. Temos esse daqui, ó, que é o Relaxing Boring Stories for Sleep, onde ele mostra, ó, what life was actually like in the 1600 em Londres. Vai mostrar como que era a vida em Londres, como que era a vida em 1800 em tal lugar, na América, como era a vida em Paris. Outro canal, Teen Reborn History, Revolução Industrial em 1700, a peste bubônica em 1300, um tour em Lisboa em 1700. O que esse canal aqui mostra? Lugares do mundo, e também mostra lugares do mundo em determinados acontecimentos históricos, em tais períodos da história do mundo. Então, perfeito. A partir dessas ideias aqui, e pode ter várias outras, tem vários nichos aqui no YouTube, a gente precisa criar coisa nova, a gente precisa criar uma coisa diferente. Cara, eu sei que pra muita gente que tá me assistindo, que não tem experiência, é muito complicado criar isso do zero, ter uma ideia nova e original do zero. Por isso, vamos pro ChatGPT, vamos bater um papo com o ChatGPT. O que a gente faz? Tira print aqui, salva, a gente salva isso daqui no nosso computador, tira um print, pra gente poder analisar e a partir dali a gente criar uma ideia totalmente nova e original. Então vamos vir aqui no ChatGPT e vamos solicitar boa tarde, e vamos jogar aqui aquele print que a gente acabou de tirar. Analise esses títulos e a ideia central desse canal. O que ele mostra nos vídeos. E aí, com base nisso, a gente vai entender o que esse canal aqui está mostrando. O que esse canal aí está criando nos vídeos. E a partir disso, a gente vai criar o nosso conteúdo original. Então, ideia central do canal. O que esse canal mostra? Cidades famosas, num período específico, e construções que não existem mais, tudo isso com imagens e conteúdo gerado por IA, voltando no tempo, ele caminhando pela cidade, curiosidade, simplicidade, tarará, tarará. Ele tá fazendo toda a análise aqui, tá já analisando o título, mas isso não é papo para agora. A gente não vai trabalhar nisso agora. A gente vai trabalhar na criação de algo novo e de ter uma ideia nova e original para o nosso canal. Então, toda a análise aqui está sendo feita, ó. Vamos aguardar. Toda a análise aqui está sendo feita. Está falando de possíveis ideias aqui para o Brasil, mas vamos lá. Ele já fez toda a análise daquele conteúdo. O que eu vou falar aqui agora? Preciso de ideias novas e coisas novas
e diferentes para eu abordar e criar um canal no YouTube. Ideias originais e sem ser de cidades em datas históricas. Vamos criar algo diferente, cara. Não vamos fazer mais do mesmo, não. Vamos tentar tirar uma ideia aqui nova e original dentro desse conteúdo. Ó, e sempre faz a mesma coisa. Tira print ali do canal de referência, pede para ele analisar. Depois que ele analisar, pede algo novo, uma coisa diferenciada, para eu criar algo original. Qual que é a ideia central? É mostrar objetos, hábitos, profissões, sons, cheiros, sensações e rotinas que simplesmente deixaram de existir. Só que eu já tive várias ideias. Então, eu poderia criar um canal. Então, como ele está mostrando alguma coisa, então eu poderia criar um conteúdo assim. Como foi o dia a dia do primeiro dentista da história? Como foi a construção da primeira casa do mundo? Eu faço uma reconstrução com IA. Então, vamos ver. Você ouviu a vida inteira, canais, como isso afeta a sua vida e você nunca percebeu. Pegar, também não. Coisas que ninguém te contou. Ó, o lado que ninguém te contou sobre trabalhar muito. Também não são ideias... São ideias interessantes, mas estão muito diferentes. O que as pessoas fariam, o lado que ninguém mostra, porque isso existe. Ó, uma ideia que interessante. Por que trabalhamos tanto? Não tá interessante aqui as ideias que ele deu. Só que, tipo assim, a gente poderia criar um conteúdo de por que tal coisa existe. Por que o celular existe atualmente. Ou seja, como o celular foi criado. Como o primeiro computador foi desenvolvido. Cara, muitas coisas aqui interessantes. Mas vamos solicitar aqui novamente. Me dê ideias para eu mostrar o surgimento barra... Cadê a barra? Barra criação de certas coisas usando IA. Então vamos aguardar aqui, vamos ver a resposta que vai ser gerada aqui. Ó, como algo nasceu antes de virar comum. Ó, olha que ideia interessante que eu já estou chegando aqui com base em toda a referência e toda a análise que ele fez. Então, o primeiro dia que alguém pagou sem dinheiro, muita coisa aqui interessante. Ó. Na verdade, ele levou mais para a parte de IA, mas eu quero ideias de outras coisas. Surgimentos de produtos. Por exemplo. Então, olha que ideia interessante que eu acabei de ter. Então, vamos enviar isso daqui, mas eu tive uma ideia totalmente sozinho. Vamos enviar. Nossa, na verdade, ainda tá gerando aqui. Então, olha qual que é a ideia que eu tive. Esse canal aqui, ele tá mostrando tais cidades em tais épocas, em tais períodos. Perfeito. O que eu poderia criar aqui para ser um conteúdo diferenciado? Vamos voltar aqui. Eu poderia criar um conteúdo. Lembrando, vamos pegar um título daquele canal ali, só para ficar de exemplo aqui. Então, esse daqui. Londres em 1600. Então, vamos voltar aqui. Ele vai estar apresentando uma cidade em 1600, uma IA reconstrução. Então, vamos supor que eu quero mostrar sobre o desenvolvimento de algum produto. Chocolate em 1900, vai, 1700. Aí eu preciso saber quando o chocolate foi criado. Como era comer um chocolate nessa época. Olha que ideia interessante que eu acabei de ter. O canal original, ele estava mostrando um local, uma cidade, um país fazendo uma reconstrução com IA. Eu posso fazer uma reconstrução e mostrar a criação do chocolate, por exemplo, em 1700. Outra coisa como foi dirigir o primeiro Camaro. Não, vai, Camaro não. A primeira Lamborghini. Vai, primeira Ferrari. Eu não sabia escrever Lamborghini. Então, como foi dirigir a primeira Ferrari? Então, a gente coloca aqui, criação da Ferrari, reconstrução com IA. Então, cara, muita coisa interessante, muita ideia, mas você precisa pensar um pouco fora da casinha. E olha aqui, agora sim o ChatGPT também chegou onde eu queria.
produtos que nasceram sendo rejeitados. Então, a ideia do canal seria mostrar produtos que fracassaram no começo. O primeiro celular sem teclado, o primeiro carro elétrico, o primeiro pagamento sem dinheiro, o primeiro fone sem fio. Cara, muito interessante. Muito, ó, só ideia boa aqui, mostrar meio que a parada sobre a criação de produtos. Por que alguém criou o controle remoto? Ó, produtos criados para resolver um problema. Por que alguém criou o controle remoto? Por que inventaram micro-ondas? Por que surgiu o mouse? Ó, agora sim são ideias interessantes. Primeiro computador pessoal, primeira câmera digital. Cara, muita ideia boa aqui. Ó, muita ideia boa aqui pra cacete, ó. Surgimento do post-it, micro-ondas, telefone, carro. Então, vamos voltar aqui. Vamos excluir isso aqui tudo. E a gente já tem várias ideias ali de possíveis canais que a gente pode criar. Então, é o seguinte, já tivemos a ideia do... Ó, partimos de canais de referência, tivemos uma ideia nova e totalmente original, cara. Olha como que tá original e diferente. O canal principal lá, o canal de referência, estava postando um conteúdo sobre cidades. A gente já vai partir para criar conteúdo sobre como era o surgimento de tal produto. Ou olha que ideia melhor, como era a vida antes de existir o celular? Como era a vida antes de existir o computador? Como era a vida antes de existir... Aí, cara, muita ideia interessante. Tudo... Ó, então, peraí, tô tendo muita ideia aqui com vocês. Então, reconstrução da cidade com IA era o conteúdo daquele canal. Só que dentro disso, você sempre vai ter que ter nicho, subnicho e micronicho. Isso não mudou. Por quê? Nicho, subnicho, micronicho. Qual que é a importância disso? Vamos supor que temos esse canal aqui. Esse canal aqui do Match Reconstruction History. Você consegue que ele está dentro do mesmo nicho, subnicho e micronicho. Qual que é o nicho? Reconstrução com IA. Subnicho, reconstrução de cidades. Micronicho, cidades em tais períodos. Então, se ele postar aqui um vídeo sobre um carro, não vai performar. Porque ele vai estar fugindo muito daquele assunto, ele vai estar fugindo muito daquele conteúdo. Então ele não pode misturar, ele não pode fazer bagunça. Então, vamos achar outro canal bom aqui? Esse daqui. Ó, mesma coisa, a Revolução Industrial em 1700, a peste bubônica em 1300, um tour em Lisboa em 1700. É um conteúdo histórico de datas históricas. Então, se esse canal aqui postar assim, como foi o lançamento do PlayStation 2? Faz sentido, cara. Ele vai estar perdido, então a gente não pode estar misturando. E essa parada aqui, ó, vai se manter no YouTube para sempre, cara. Nicho, subnicho, micronicho. Então, identificamos aqui uma ideia. Então, tem muita ideia aqui interessante, ó. É aqui, pera, deixa eu ver. Ó, o primeiro celular, que é algo mais focado em tecnologia. Aqui é uma reconstrução com IA sobre produtos criados para resolver um problema. Então, vamos lá. Qual que é o meu nicho? O meu nicho vai ser a narração / contar a história sobre o surgimento de produtos. Esse é o meu nicho. Qual que vai ser o meu subnicho? Nesse caso aqui, produtos criados para resolver um problema específico. Esse aqui... Pera aí, então tá ficando bagunçado. O meu nicho é esse daqui. O meu subnicho, produtos criados para resolver um problema específico. Pera aí que continua bagunçado. Azul. E qual que seria o meu micronicho? E o micronicho contar sobre o surgimento usando IA. Então, ó, tudo aqui tá perfeitamente, ó. O meu nicho. Nicho, surgimento de produtos. Subnicho, produtos criados para resolver um problema específico. Micronicho, contar sobre o surgimento desse produto. Usando IA, usando inteligência artificial. Então, eu não posso colocar aqui... Então, o meu subnicho é produtos criados para resolver um problema específico. Eu não posso postar aqui sobre um carro, por exemplo. Produto sobre a criação de um carro. Não tem como, não vai ornar, não vai se misturar. Eu não posso postar aqui produto sobre a criação de um alimento. Não faz sentido, eu não posso misturar dentro de um mesmo canal. Então, o meu canal vai ser sobre o surgimento de algum produto. Se for só sobre o surgimento de tais comidas famosas, sei lá, o surgimento sobre a pizza, vai ser somente sobre comida, sobre pizza, hambúrguer, cachorro-quente. Eu não posso misturar. Eu não posso postar um vídeo sobre hambúrguer e no outro eu postar um vídeo sobre carro. E aí no outro sobre controle remoto. Não é assim que funciona. Não é dessa forma que você tem que fazer. Sempre nicho,
subnicho e micronicho dessa forma aqui que você deve criar, dessa forma que você tem que fazer o seu conteúdo não mistura em hipótese nenhuma. Então, tá perfeito aqui. Vamos supor que eu gostei desta ideia aqui, ó. Produtos que mudaram o comportamento humano? Não, gostei desse daqui, ó. Produtos criados para resolver um problema específico. Esse vai ser o exemplo, eu vou seguir isso nessa aula. Mas você vai fazer isso com qualquer canal, com qualquer nicho. Então, aqui, ó, muita coisa, tem muita ideia. Você vai encontrar vários nichos aí. Dependendo de quando você estiver assistindo, vai estar surgindo outros nichos. E eu te faço outro convite. Clica aí no primeiro comentário fixado, que aí tem o link do meu treinamento. Lá você tem contato comigo direto no WhatsApp, análise de canal e todo o passo a passo de como criar um canal do absoluto zero e tá monetizando ele. Então vamos lá. Identifiquei aqui a minha nova e possível ideia, então vamos criar os nossos títulos agora. Como que eu tô fazendo para criar títulos diferentes, originais, mas que não fujam tanto? Vamos partir desse canal aqui, porque alguém criou micro-ondas, porque alguém criou o controle remoto, o mouse, ou vamos ver se é uma ideia melhor. Despertador, controle remoto, post-it. Não, não, vamos achar esse daqui. Produtos criados para resolver problemas. Então, vamos lá. Vamos pedir preciso que crie títulos para esses produtos. Agora a gente cola aqui. Todos com a mesma estrutura de título. Ah, mas estrutura de título não pode repetir, bloqueia. Isso eu concordo, mas, cara, calma aqui que eu vou te ensinar a criar títulos diferentes com base em uma estrutura. Então vão estar todos iguais, ó. Porque alguém precisou criar o controle remoto. Porque alguém precisou criar o micro-ondas. Porque alguém precisou criar o mouse. Porque alguém precisou criar o delivery. Então, ó, todos os títulos estão seguindo a mesma estrutura, todos os títulos estão da mesma forma. O que eu faço aqui agora? Copio eles. São títulos bem simples, mas eu colo aqui. Mude esses títulos para eles terem a mesma essência, mas serem diferentes entre si. Então o título vai seguir meio que a mesma estrutura, vai transmitir a mesma mensagem, só que de uma forma, de uma estrutura diferente, ó. O problema tão irritante que fez o controle remoto existir. O caos na cozinha que levou à criação do micro-ondas. Então aqui criei vários e vários títulos. Então vamos colocar aqui, ó. Vários e vários títulos novos, originais, foram criados. Isso aqui tá gigante. Sempre tem esse problema, cara. Eu sempre coloco a parada aqui, fica ruim de ler. Ó, vários títulos aqui, todos sobre o surgimento de um produto e seguindo o mesmo estilo. Só que não tá deixando claro sobre o que esse vídeo vai abordar. Então, reconstrução, vamos colocar aqui minúsculo, reconstrução da criação do, no caso, controle remoto. Então, remoto. Reconstrução não. Como foi na verdade, só a criação do controle remoto. Aí você vai colocar aqui. Isso aqui eu acho que você pode repetir numa boa. Então, a criação do micro-ondas. Vamos colocar aqui micro-ondas. A criação do mouse. Mouse. Cara, ó. Temos aqui vários títulos diferentes entre si, seguindo ali meio que tem a mesma alma, tem a mesma essência e todos transmitem a mesma mensagem. O problema tão irritante que fez o controle remoto existir, o controle do controle remoto. O caos na cozinha que levou à criação do micro-ondas, porque mexer em computadores era impossível antes do mouse, a necessidade que transformou a comida em um serviço, no caso, a criação do delivery. Delivery. Olha que ideia interessante. Então, vamos lá. Já identificamos aqui. Espera aí. Até se perdi. Cadê a parada? Ó, canais de referências, ideias novas e desenvolvemos os títulos. Agora vamos partir para a criação do vídeo, para a criação de conteúdo. Tudo que você vai aprender a partir de agora é o título, na verdade, o título. Tem que ser maiúsculo para ficar bonito. Título. Depois do título, roteiro. Depois do roteiro, narração. Depois da narração, imagens. Depois das imagens, vídeos animados. Depois dos vídeos animados, edição completa com transição, música. Depois da edição, o que a gente faz? A gente thumbnail.
e posta no YouTube. Você vai aprender tudo isso aqui agora na prática. Título, já fizemos, já foi desenvolvido. Roteiro, como que eu crio roteiro atualmente? O que eu faço? Gosto de acessar o Gemini. Acessei o Gemini, eu vou pegar aqui o meu título e vou deixar ele copiado. Voltamos aqui, viemos aqui no Gemini, a gente pede: boa tarde, Gemini. Preciso que você me ajude com o meu roteiro. Escreva capítulos. O que eu tô fazendo agora? Antes de desenvolver o meu roteiro, eu tô gerando capítulos. Então, antigamente eu pedia toda a história num tapa só, mas agora eu peço capítulos para gerar o meu roteiro. Então, antes de eu desenvolver o roteiro, eu peço, por exemplo, 5 capítulos. Dentro desses capítulos, eu falo as coisas que eu quero, eu dou o direcionamento que eu preciso. Então, capítulo 1 vai ser somente sobre, nesse caso aqui, vai ser somente sobre a ideia. Capítulo 2 vai ser sobre a criação. Capítulo 3, para depois aí sim eu vou gerando todo o roteiro. Então, vamos voltar aqui. Gemini, preciso que você me ajude com o meu roteiro. Escreva 5 capítulos para depois eu gerar um roteiro para esse título. Agora a gente cola aqui e cola o título. O problema tão irritante que fez o controle remoto existir. Capítulo 1, o inimigo público, os comerciais. Capítulos 2, a Flashmatic e a arma de luz. Capítulo 3, a revolução do sedentarismo e o zapping. Cara, eu não vou estar lendo aqui porque é de exemplo. Isso aqui vai ser um roteiro de exemplo. No meu dia a dia, atualmente, eu leio, eu entendo, eu dou os direcionamentos, eu falo as coisas que eu quero em cada capítulo. Então, eu não vou ler, eu não vou estar fazendo essas adaptações, porque isso aqui é somente de exemplo, isso aqui é somente um conteúdo criado para exemplificar a forma de criar conteúdo. Então, eu vou colar isso daqui, é só de exemplo. Então, a gente tem aqui todos os 5 capítulos. A partir daqui, a gente já pode começar a gerar o nosso roteiro. E aí, eu gosto de estar gerando ou no Gemini ou no GPT. Tem roteiro que eu gero no Cloud, porque crio conteúdo diferente, ó. Vou até escrever aqui: nada repetitivo. Conteúdo diferente, conteúdo, ó. Cada um vai seguir um caminho. Se você criar um roteiro no Grok, um roteiro no Cloud, um roteiro no GPT, cada um vai seguir um caminho, cada um vai ser diferente. Fica essa dica, cara. Escreve cada roteiro ali no local, que aí nenhum vai ficar igual, não vai ficar repetitivo, você não vai ter problema de monetização. O de hoje eu vou gerar aqui no GPT. Então vamos lá. O capítulo já está desenvolvido e eu vou solicitar para o GPT agora. Preciso que escreva o capítulo 1 do meu roteiro. O que eu faço? Jogo aqui para baixo, capítulo 1 do meu roteiro. O inimigo público, os comerciais. Esse aqui é o capítulo 1. Qual que é o tamanho que eu quero? Quero 4 parágrafos. Não, vai, 3 parágrafos. Parágrafos de 7 linhas para o capítulo 1. E vamos enviar aqui. E pronto, só aqui já vai estar sendo desenvolvido. Só que aí, óbvio, eu não li aqui, eu não dei o direcionamento, mas fale o que você quer que aconteça. Fala assim, nesse capítulo aqui eu quero que você faça um contexto de como era tal época e como é atualmente as diferenças e tarará, tarará. Então aqui, ó, o capítulo 1 foi desenvolvido. A televisão ainda era uma novidade quase mágica. As famílias se reuniam na sala, ajustavam a antena com cuidado e tratavam a TV como centro da casa. Interessante, esse aqui é a primeira parte do nosso roteiro, e aí você vai gerar todos os seus capítulos. Então vamos colocar aqui roteiro, todos os seus capítulos. Ó, vamos colocar aqui de vermelho, para não ficar ruim de ver. Vermelho. Esse aqui é o capítulo 1. Você vai gerar o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, tarará, tarará. Sempre também peça capítulos diferentes. Então, se o roteiro de hoje teve 5, o de amanhã tem que ter 3. Depois, o próximo pode ter 8. Cara, dessa forma que eu tô fazendo para estar criando conteúdo diferente, autêntico, que não vou ter problemas com monetização. Então é o seguinte, roteiro, vamos supor que o seu roteiro tá todo desenvolvido, você escreveu o capítulo 1, 2, 3, 4, o que você faz? Lê, adiciona coisas, então você vai adicionar aqui. Eu não imaginaria como é a vida sem usar controle remoto. Então vamos descer isso aqui. Capítulo está desenvolvido, o que a gente faz? Introdução. Seu vídeo precisa de uma introdução. Eu também não gosto de manter aqui, ó, essa parada de capítulo. Eu gosto de deixar sem nada para ser algo mais fluido. Mas, novamente, você pode fazer cada vídeo de uma forma.
Isso aqui é meio que só o esquema que eu tô passando para vocês aprenderem e criarem conteúdo. Então, o que eu faço? Vamos supor que eu já escrevi tudo, já desenvolvi todo o nosso roteiro. Eu vou solicitar aqui no GPT, preciso de uma intro para esse título. Vamos colar aqui o título. Eu vou dar uma dica de ouro aqui que vai tornar o seu canal novo, único e autêntico. É esse daqui? Esse aqui é o título. Cara, eu vou dar uma dica de ouro aqui pra vocês agora que vai tornar o seu canal autêntico, vai adicionar uma alma, vai adicionar ali um personagem, alguém no seu conteúdo. Que até, ó, essa intro aqui ficou meio grande. Ficou meio grande, mas tá bom. Vai ser só de exemplo. Ó, você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto, mas por ódio, áudio, barulho, as interrupções, a sensação de ser obrigado a assistir algo que você não pediu antes? Então tá. O que eu gosto de fazer? Me adiciono aqui. Meu nome é Victor e hoje eu vou te contar toda a história do surgimento do controle remoto. Só que, cara, eu vou dar uma dica de ouro aqui pra vocês agora. Pra tornar o seu roteiro diferenciado. E eu sei que estamos com 30 minutos de vídeo. Nesse momento, muita gente já saiu, muita gente já pulou fora do vídeo e não vai pegar essa dica aqui de ouro. O que eu gosto de fazer? Eu gosto, atualmente, de criar uma personalidade, de ter uma alma dentro do meu canal. Então, eu tenho meu canal Dark, e dentro desse canal Dark eu tô construindo meio que, entre aspas, uma autoridade, um personagem, algo que sempre se repete. Como que eu faço isso? Eu escrevi um documento com todas as informações sobre o meu personagem. Então vamos supor que é sobre mim, vai, exatamente eu real, não vai ser um pseudônimo, não vai ser um alter ego, não vai ser algo fictício. Então, meu nome, Victor, vai colocar ali o seu nome, Victor Hugo. Coloca. Vamos só desenvolver aqui, escrever coisas sobre você pra gente estar podendo adicionar no seu roteiro. Victor Hugo, idade 20 anos. Outra coisa, gosto de ver filmes de ação. Ação. Outra coisa, nasci em Minas Gerais. Tô inventando coisa aqui. Gosto de rock. Sou fã do Wesley Safadão. Não, Wesley Safadão não, que ele é muito safadão. Eu sou fã do Metallica. Metallica, Metallica. Leio livros. E, cara, escreve todas as informações sobre você ou sobre o seu personagem. No caso, eu sou fã do Metallica real, gosto de rock, não nasci em Minas, então isso aqui vai ser só de exemplo. O que você vai fazer? Escreve ali várias coisas sobre você e a partir daqui a gente vai colocar isso dentro do nosso roteiro. Então vamos lá, vamos copiar aqui o capítulo 2, copio aqui o capítulo 2, volto aqui no GPT, crie o capítulo 2. Agora a gente cola aqui a parada sobre o capítulo 2, tá aqui. Mas, durante todo o roteiro, adicione essas coisas que são relacionadas a mim. Então vamos colocar aqui que são isso daqui. É importante você colocar isso dentro do início lá do seu conteúdo, do seu roteiro, pra ter isso na história toda. No caso, eu botei a partir do capítulo 2, é que eu nem ia mostrar isso aqui pra vocês, mas eu decidi mostrar que é uma parada que vai te diferenciar, vai criar uma personalidade, uma alma pro seu canal, mas coloca coisas interessantes e que vão se encaixar ali dentro do roteiro. Então, tá perfeito aqui. Vamos supor que você já gerou tudo. Aí você cria aqui a sua introdução. Você já parou pra pensar, o controle não nasceu por conforto, aí tá aqui a intro, tá aqui agora, o meu nome é Victor Hugo, e aí vai estar todo o roteiro, e no final você vai fazer uma conclusão. E foi dessa forma que o controle foi criado e tarará, tarará. Coloca ali, se despede, pede like e acabou. Dessa forma que você tem que criar o roteiro e sempre crie roteiros diferentes, roteiros que sigam o caminho diferente. Se liga aqui, ó o roteiro que está sendo desenvolvido. Ele vai adicionar sutilmente coisas aqui sobre mim, sobre a minha idade,
sobre eu. Então, só isso já é algo totalmente novo, original, que ninguém mais tem, que é meio que a sua autenticidade. Eu sei que a autenticidade, canal Dark, é meio complicado, não é algo todo autoral, por exemplo, aqui esse canal, mas isso não é papo desse vídeo. Então vamos continuar? Roteiro aqui já está desenvolvido. Cadê? Vamos voltar aqui, roteiro desenvolvido. Narração agora. Cara, vamos colocar de azul, pô, pra não ficar tudo bagunçado. Narração. A gente já tem o nosso roteiro aqui. A gente já copia o nosso roteiro aqui e vamos transformar isso daqui em narração. Você pode usar o Google AI Studio, que é de graça. Você pode usar muita coisa, na verdade. Você pode usar o Eleven Labs, Clipchamp, CapCut, muita coisa. Vamos botar aqui no Google AI Studio. A gente cola aqui o nosso roteiro. A gente seleciona aqui Single Speak, seleciona aqui uma voz, sei lá, essa daqui, e vamos clicar aqui em Run, e vamos aguardar que vai estar sendo gerado. Mas também tem esse site que é muito bom, gera umas vozes com uma qualidade absurda. Então vamos colar aqui, colei aqui o nosso roteiro, vou acertar aqui a voz, seleciono aqui a voz que eu quero, ó. Tem muita voz boa aqui, então vamos pegar essa Brandle, vamos selecionar aqui o nosso país, o nosso idioma e clicar aqui em Generate. E ó, rapidão ficou pronto, rapidão ficou gerado. Do Google Studio aqui ficou pronto? Não, porque ele é mais demorado, ele é mais enrolado. Então vou até fechar ele aqui. Então, ó, se liga aqui. Vamos dar play aqui no nosso roteiro, na nossa narração, ó. Você já parou para pensar que o controle E remoto ó, não vamos clicar aqui para salvar. Por que não tá sendo salvo, cara? Downloads, não tá sendo salvo, cara. Clicar aqui em compartilhar. Meu Deus, por que não tá sendo salvo? Pô, não é possível que eu não vou conseguir baixar. Deixa eu clicar aqui novamente. Deixa eu ver se foi. Downloads. Ah, não foi. Tá salvo já aqui no meu computador. Então, se liga aqui, a parte de narração também está feito. Então, vamos copiar aqui. Vamos deixar de azul. Então, vamos lá. Geramos aqui a narração. A gente já pode partir para a criação de imagens e vídeos animados. Só que para isso, a gente precisa saber o que está acontecendo no nosso roteiro. E para isso, a gente joga aqui no editor de vídeo, a gente clica aqui em importar, adiciona aqui aquele áudio que a gente acabou de gerar e vamos dar play aqui. Porque com base no que estiver acontecendo, no que estiver sendo falado, a gente coloca as imagens aqui, a gente coloca os vídeos animados para ilustrar as coisas. Então vamos dar play aqui. Você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto? Então, perfeito. Mencionou sobre controle remoto? O que eu faço? Gero uma imagem de controle remoto. Para isso, recomendo você gerar no Flow. É o melhor local para estar gerando coisas atualmente. É o melhor local para estar gerando imagens, porque você consegue manter um personagem, você consegue somente mudar a roupa. É o melhor local. Então, crie. O que foi falado lá no nosso roteiro? Vamos ouvir aqui novamente. Então, é um homem no controle remoto. Então, vamos dar play aqui. Vamos voltar aqui para gerar uma imagem. Crie a imagem de um homem no sofá usando controle remoto. Vamos dar play, vamos clicar aqui para enviar e vamos aguardar. E depois que a gente tiver essa imagem gerada, a gente tem que transformar isso aqui em uma animação. Por isso que eu acho muito mais fácil já ter a imagem pronta para depois transformar essa imagem em alguma animação, em um vídeo animado. Para mim é o processo mais rápido do que gerar um vídeo do zero. Então é um homem aqui no sofá, a gente clica aqui para salvar, vamos clicar aqui para baixar e é o seguinte, por que eu gosto do Flow? Porque se eu quiser mudar a roupa desse homem, mudar a posição dele, adicionar alguém do lado, eu posso fazer isso. Então, faça esse homem estar bravo e com sua esposa sentada ao lado. Isso aqui vai ser só de exemplo para eu mostrar para vocês por que eu gosto de usar o Flow. Então, vamos voltar aqui e vamos ouvir. Por ódio? Ódio ao barulho, as interrupções e a sensação de ser obrigado a assistir algo que você não Então, pediu. perfeito. Vamos voltar aqui. Vamos aguardar só essa geração aqui de imagem do Flow, pra gente estar vendo aqui a imagem, para mostrar que ele é bom porque ele substitui, ele muda a roupa, ó, ele muda o cenário, se liga aqui. Então, vamos fazer aqui o download dessa imagem aqui também ou não? Não. O que eu faço? Venho aqui no Grok para estar animando essas imagens. Então, entrei aqui no Grok, clico aqui nessa partezinha aqui lateral aqui, ó, de Imagine, clico aqui e em carregar um arquivo, aqui eu adiciono essa imagem que eu acabei de gerar e automaticamente o Grok vai estar animando essa imagem sem precisar falar nada. Eu só clico aqui para enviar e automaticamente isso aqui vai estar sendo animado. Então, vamos aguardar aqui para a gente poder baixar e botar isso lá na nossa edição e continuar gerando as coisas.
Vamos aguardar. Enquanto está sendo gerado aqui, eu vou fazer sem corte. Vamos aguardar. Está terminando aqui de ficar gerado. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei de solicitar nada. Então, o homem gerou ali o controle remoto. Clico aqui para fazer o download e adiciono. O que eu faço? Eu posso adicionar ou o vídeo e a imagem, ou eu posso adicionar só o vídeo ou só a imagem. Nesse caso aqui, eu vou adicionar os dois. Vou adicionar aqui a imagem, como é só de exemplo, depois o vídeo. Eu gosto de colocar mais no início do vídeo, mais vídeos animados. Então, vamos colocar só o vídeo aqui. Você já parou para pensar que o Vou silenciar isso daqui e vamos dar play. Você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto, mas por ódio? Ódio ao barulho, às interrupções e a sensação de ser obrigado a assistir algo que você não pediu. Então, vamos lá. E que eu preciso de um homem bravo assistindo televisão. Esse homem bravo e sozinho assistindo televisão. É o seguinte, eu gosto de manter o mesmo personagem do início até o fim. Então, se eu for usar esse cara aqui, eu vou usar ele durante todo o meu vídeo. No próximo vídeo, sobre outro assunto, aí sim eu posso colocar outro personagem, eu posso colocar, assim, outra coisa, mas para cada vídeo eu gosto de manter o mesmo personagem. E, ó, vamos aguardar. Esse homem agora tá bravo. Tá uma imagem bastante igual, mas como é só de exemplo, vou clicar aqui para baixar, vou enviar ela aqui no Grok. Vamos clicar aqui em carregar um arquivo, clicar aqui em enviar e vamos voltar aqui e vamos continuar ouvindo para a gente gerar mais coisa. Antes dele existir, mudar de canal significava levantar do sofá e engolir comerciais gritados no meio do seu programa favorito. O controle remoto surgiu como resposta a um problema tão irritante que alguém decidiu. Vamos voltar aqui. Vamos gerar outra imagem aqui. Esse homem em pé, bravo, com seu controle remoto. Vamos enviar aqui, vamos ver se o nosso vídeo já ficou animado. Já tá animado aqui, é o cara meio bravo. Curti, foi um resultado interessante. Clico aqui, adiciono novamente isso tudo aqui. E vamos voltar aqui e vamos ver se ele já gerou a imagem desse cara bravo e em pé com o controle remoto. Vamos aguardar. Vamos aguardar enquanto está sendo gerado. Vamos supor que tá boa, mas não tá, porque as imagens estão ficando muito igual. Então vamos fazer o seguinte. Crie uma imagem desse homem em pé na sua cozinha, muito bravo. Outra roupa. E vamos clicar aqui em enviar para a gente poder adicionar isso aqui na nossa edição. Porque a qualidade das imagens até que tá boa, só que elas estão ficando muito iguais, estão ficando muito repetitivas, então vamos guardar. Foi gerado aqui, interessante. Faz sentido porque fala sobre o homem bravo e eu adiciono aqui, volto aqui no Grok, clico aqui em carregar um arquivo, adiciono aqui a imagem do cara e automaticamente ela vai estar sendo animada e aí você vai fazer isso durante todo o seu vídeo. Durante todo o seu conteúdo você vai fazer isso. Eu não vou estar gerando isso aqui tudo para o vídeo todo, porque isso aqui é uma aula só de exemplo e não tem grande dificuldade não. Você já aprendeu o caminho, aí só vai demandar você sentar e ficar gerando. Mas calma aí que você tem muita coisa para aprender sobre edição ainda. Ó, no caso o cara tá bravo, vamos clicar aqui fazer o download e botar aqui no editor. Você pode colocar também dessa forma aqui, ó. Clica aqui, adiciona a imagem e depois o vídeo, ó. Ó, na verdade a imagem, depois o vídeo. Aí tá perfeito, cara. Vamos gerar só mais uma imagem? Resposta a um problema tão irritante que alguém decidiu. Isso precisa acabar agora. Vamos dar... Meu nome é Victor, e hoje eu vou te contar toda a história do surgimento do controle remoto. Tá ficando interessante. A televisão ainda era uma novidade quase mágica. Então, ó, na verdade eu não vou fazer mais nada não, porque a edição já tá feita, ó, o grosso já tá feito. Então vamos dar play aqui pra vocês verem como é que tá ficando. Você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto, mas por ódio? Então, nessa parte que fala assim, mas por ódio, vamos colocar aqui o cara Ódio mais ao barulho, bravo. as interrupções e a sensação de ser obrigado a assistir algo que você não pediu. Antes dele existir, mudar de Então, canal aqui, ó, significava tem uma imagem do cara bravo. O que você pode fazer? Pode adicionar imagens durante o vídeo sim, ó. Vamos botar essa imagem aqui, por exemplo, no meio desses dois aqui. O que você faz? Agora, a imagem tá no jeito aqui, os vídeos estão no jeito. Eu gosto de dar uma aumentadinha aqui, ó, para cobrir a tela toda, acertar aqui a proporção de 16:9, que é o tamanho do YouTube,
chegar em todas as imagens e adicionar um efeito de animação. Então, você pode adicionar uma entrada, um movimento. Eu gosto de chegar nessa partezinha aqui de entradas, de escolher um bom aqui, ó, por exemplo, esse daqui. E na saída, a mesma coisa, saída. Gosto de adicionar aqui, vamos supor, queda livre. Ah, vai. Não tá tão bom? Não, tá bem ruim, na verdade. Esse aqui também tá ruim. Vamos ver se... Ah, esse aqui tá uma bosta, né? Não tem nem o que dizer. Vamos achar uma boa? Fim de show, vamos ver. Pô, não tô achando nenhuma transição aqui boa, cara. Mas tá bom, vai ser só de exemplo? Então faz isso aqui na outra imagem também, ó. Esse aqui, por exemplo. E entrada, mesma coisa. Adiciona aqui. Aqui. Perfeito. Vamos dar play aqui só pra você ver como é que tá ficando. Você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto, mas por ódio? Ódio ao barulho, às interrupções e a sensação de ser Um obrigado vídeo a assistir ao... perfeito. Editado da forma perfeita. Gosto de adicionar também transições. Gosto de pegar essas aqui, da parte de câmera. Seleciono transições aqui, ó, entre os vídeos, entre as imagens. Deixa ainda melhor, deixa uma edição bem melhor. Então vamos dar play? Ó, pera aí, vamos dar play. Mas por ódio? Ódio ao barulho, às interrupções e a sensação de ser obrigado a assistir algo que você não pediu. Antes dele Perfeito, existir... cara. O que eu gosto de fazer também? Adiciono uma música da biblioteca de áudios do YouTube. Ou seja, acessa aí o seu YouTube Studio, cai nessa parte aqui de biblioteca de áudio, clica aqui, atribuição não é necessária, seleciona aqui pelo clima, então eu quero algo animado, sombrio, com raiva, vai, raiva, que é o que o cara tá sentindo. Escuto aqui as músicas. Vamos supor que eu gostei dessa. Clico aqui, faço o download e coloco na minha edição. Clico aqui em mídia, importar essa daqui, que foi a música que eu acabei de baixar. Diminuo aqui o volume dela. Vamos diminuir aqui o volume. E vamos dar play. Vamos dar play. Você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto, mas por ódio? Ódio ao barulho, às interrupções Colocou e a uma qualidade boa. Então vamos cortar isso daqui. Só para eu poder salvar isso aqui no meu computador. Vamos clicar aqui em salvar, exportar em 1080. Você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto, mas por ódio? Tá feito Ódio ao aqui, barulho, o vídeo às tá interrupções pronto. Agora e a vamos partir pra... Isso aqui tudo já foi feito. Vamos criar a thumbnail agora e postar esse conteúdo da forma certa no YouTube. Thumbnail. Canva. Não existe melhor lugar. É de graça. É fácil de usar. Então, acesso aqui o Canva. Clico aqui em criar um novo design. Clico aqui em YouTube. Escrevo aqui YouTube. Miniatura do YouTube. Vai estar sendo aberto aqui. E aqui no Canva eu clico aqui em fazer upload de arquivo, seleciono aqui uma dessas imagens que eu acabei de gerar, por exemplo, essa daqui, não tá uma imagem tão boa, mas vamos lá, vamos colocar essa daqui só de exemplo. O que você pode fazer aqui na sua thumbnail? Tem uma imagem do cara aqui, e vamos ver o que está escrito lá no nosso título, porque a thumb tem que ser complementar. Então o título vai ser esse aqui, ó. O problema tão irritante que fez o controle remoto existir, a criação do controle remoto. Vamos colocar isso na nossa thumbnail. O que a gente faz? Clica aqui. Cara, e thumbnail no YouTube é simplicidade. Você tem que transmitir a mensagem do seu conteúdo. Não precisa ser bonita, ela tem que transmitir a mensagem e ser fácil de ler. Então, adicionei aqui aquele título. Vamos colocar ele em branco. Coloquei aqui em branco. Bota uma fonte aqui mais grossa. Então, essa daqui, League Spartan, é uma fonte boa. Gosto de colocar esse efeito de contorno aqui, criação do controle remoto, adiciono aqui, jogo isso ou para cá ou para cá, vamos colocar desse lado aqui, que fica também interessante, a criação do controle remoto. Tá legível? Vamos ver. Cara, simplicidade, thumbnail simples, na simplicidade mesmo, é assim que funciona, é assim que você tem que fazer. Criação do controle remoto, aí você vai dar uma ajustada a mais, você pode colocar mais efeitos, e, cara, simples assim já funciona. Thumbnail, não vi ninguém na história do universo do YouTube ter problemas com thumbnail. Mas o que eu gosto de fazer também? Adicionar uma borda. Como assim borda? Pego aqui um quadrado preto desse. Vamos supor que eu quero usar azul. Eu coloco azul e adiciono essa bordinha aqui azul na minha thumbnail. Ctrl D. Ctrl D aqui também, para duplicar. Acerto aqui a bordinha. Acerto aqui.
E se liga, eu vou usar agora essa borda e essas cores aqui em todo o meu canal para estar criando uma personalidade a mais, para estar criando algo ali para o meu conteúdo, uma personalidade, algo que eu sempre repito. Então esse mesmo tom de azul eu posso usar na thumb, na minha logo. Tudo isso vai fazer pouca diferença, mas cria ali uma identificação e uma personalidade para o seu canal. E agora a sua thumbnail tá feita, você só clica, salva ela aí no seu computador, no seu celular. Óbvio, você pode mexer um pouco mais, você pode adicionar umas sombras aqui, ó. Sombras. Sombras. Sombras aqui, ó. Pô, peraí, caramba. Sombras, para ficar mais fácil. Pô, que isso? Não tem sombra no Canva? Elementos gráficos. Então, sombra. Você pode adicionar uma sombra aqui, ó. Adicionar umas sombras dessa daqui, ó, para ficar mais fácil ainda de ler o texto, ó. E, cara, aí vai fazer do seu jeito, você vai acertando, vai deixando do seu jeito, mas deixando claro, todo mundo vai ver sua thumb pequena, ninguém vai ver sua thumb aqui em alta qualidade, grandona assim. Então você não pode colocar o texto muito pequeno, ó, que a pessoa vai ver a sua thumb assim. Então o texto tem que ficar grande, legível, e thumb não tem que ser bonita, thumb tem que ser funcional e chamar a atenção. Então vamos voltar aqui. Thumbnail já foi desenvolvida e agora a gente vai postar esse vídeo. Eu tenho esse canal aqui que eu criei somente de teste, vou atualizar a página aqui. Vou clicar aqui em enviar vídeos, vou selecionar o vídeo que eu acabei de gerar, enviar aqui e ó, perfeitamente, vamos selecionar aqui só as coisas importantes, que no caso é título, cadê o título? Copio aqui o título. O que eu gosto de colocar na descrição? Coloco o título e eu gosto de colocar um disclaimer dizendo que é um conteúdo gerado com IA e mão humana. Então, vamos pedir aqui para o Gemini, escreva um disclaimer dizendo que meu conteúdo usa IA mais mão humana. Vamos clicar aqui em enviar. Só vou pegar esse daqui mesmo, vou nem ler, porque é só de exemplo. Aí você vai ler, você vai ver se está fazendo sentido, se ele não está falando bosta. Vamos colocar aqui na descrição. Playlist. Cria ali uma playlist com o nome do seu canal, sempre. Nessa parte aqui de conteúdo para criança, sempre coloca que não é conteúdo para criança. Nunca é conteúdo para criança. E aqui, no conteúdo alterado, você vai marcar sim, obviamente. Se é um conteúdo alterado gerado com IA, óbvio que você vai marcar sim. Elementos do vídeo. Adiciona ali uma tela final. Isso aqui também não faz grandes diferenças. E verificação, visibilidade. Eu gosto de deixar o vídeo privado, pelo menos ali por umas 2 horas, antes de tornar ele público. Então deixa ele privado ali, passou 2 horas, deixo ele público. Por que isso? Para o YouTube ler, entender aquele vídeo, entender aquele conteúdo e saber para quem ele tem que divulgar. Então, o vídeo tá feito, não tem mais mistério, não tem grandes segredos. Vamos dar play nele aqui? Pera, na verdade, ó, vamos abrir ele aqui. Tá baixo pra caramba. Deixa eu ver por que tá baixo. Aqui. Você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto, mas por ódio? Ódio ao barulho, as interrupções. Muito pequeno aqui. Vamos voltar aqui no editor de vídeo, pra gente ver ele com mais qualidade. Vou deixar o vídeo todo rodar aqui. E eu tenho muita coisa ainda pra falar. Segura aí. Você já parou para pensar que o controle remoto não nasceu por conforto, mas por ódio? Ódio ao barulho, as interrupções e a sensação de ser obrigado a assistir algo que você não pediu. Antes dele existir, mudar de canal significava levantar do sofá e engolir comerciais gritados no meio do seu programa favorito. O controle remoto surgiu como resposta a um problema tão irritante que alguém decidiu: isso precisa acabar agora. E aí, durante a edição, poderia botar fotos do controle remoto, do criador e tarará, tarará. O vídeo ficou muito bom, ficou com uma qualidade excelente. Então vamos voltar aqui. Postar no YouTube também já fez. O que eu te recomendo hoje em dia no YouTube? Ter poucos canais. Antigamente a gente tinha uma rede de canais, tinha vários canais monetizados, mas isso pra mim mudou. A grande parada do YouTube hoje é você ter pouco canal, você botar mais tempo, mais energia na criação desses vídeos dos poucos canais. Então tenha poucos canais. Tipo, tem 3 canais ali. Outra coisa, coloque personalidade no seu conteúdo, no seu canal. Coloque tempo, esforço criando vídeos. Por que eu falo isso?
Porque antigamente, cara, era muito simples, antigamente era muito fácil a forma de criar conteúdo. Você postava ali de qualquer jeito, você criava de qualquer jeito e tudo monetizava. Mas hoje em dia tá mais complicado. Hoje em dia o YouTube não aprova qualquer coisa, não é mais todo tipo de conteúdo que monetiza. Por isso gasta mais tempo, gasta mais energia, as coisas mudam. O mundo não é estático. O que dava certo no passado não dá mais certo hoje, a gente precisa se adaptar se a gente quiser continuar vivendo do YouTube. Outra coisa, canal BR e espanhol. E eu não recomendo atualmente você criar um canal brasileiro e traduzir esse conteúdo e postar em outro idioma, ou vice-versa. Vamos supor que você tem um canal em espanhol, você começa a traduzir esse conteúdo e postar aqui no Brasil, porque em breve vai chegar a dublagem automática para o YouTube e isso vai servir de nada, e o conteúdo que você assiste aqui vai servir para qualquer lugar do mundo, vai servir para qualquer país. Então, se for criar um conteúdo, por exemplo, desse título aqui, cria só para um idioma, não perde tempo levando para outros países, para evitar até conteúdo repetitivo, para evitar que o seu canal não seja aprovado para monetização ou seja até desmonetizado. Então, eu te mostrei tudo que você tem que fazer, toda a forma de criar conteúdo autêntico, que é aprovado e que monetiza aqui no YouTube. É o seguinte, quer aprender comigo, do zero até monetizar? Link no primeiro comentário fixado, lá tem meu contato. Quem adquire treinamento tem contato direto comigo no WhatsApp, tira as dúvidas, pede análise de canal, cara, no WhatsApp tem tudo. No curso também tem tudo que você precisa saber para criar conteúdo novo, autêntico, criar um canal do absoluto zero e tá monetizando. Essa foi a aula, eu tava com saudade de gravar a aula grande. Se você assistiu até aqui, comenta, canal de referência é o segredo. Comenta aí, canal de referência é o segredo, para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!